Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os primeiros 100 mil reais investidos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que é tão difícil chegar nos primeiros 100 mil. Vou também explicar por que a tua vida muda depois que você chega nos primeiros 100 mil reais. Vou falar o que você precisa fazer para chegar nos 100 mil e dar também algumas dicas de como acelerar esse processo até lá. Então fica comigo até o final, que esse conteúdo está muito bacana. E antes de começar, pessoal, deixa já o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal, principalmente nesse início. Então já deixa o seu like, que o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para se inscrever. Eu estou com a meta de chegar nos primeiros 500 inscritos aqui no canal. Então, me ajuda aí a atingir essa meta, já faz a tua inscrição e ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Todo mundo que começa a investir, toma essa decisão, né? Às vezes é até na resolução de ano novo, ou naquela coisa, né, de vou mudar de vida. A primeira meta de todo mundo é o primeiro milhão. Todo mundo que começa a investir tem esse desejo, né, de chegar no primeiro milhão, faz ali as suas contas. Eu lembro que quando eu era criança, a gente assistia na TV, né, e era até muito famoso esse negócio do primeiro milhão, porque era, por exemplo, o prêmio do Big Brother, né? Então era uma medida de riqueza muito marcante. Inclusive, o valor hoje de R$1 milhão comparado com o quanto valia R$1 milhão lá nos anos 2000, por exemplo, ele já é muito menor, né? R$1 milhão não vale a mesma coisa que valia lá atrás. Eu vou deixar aqui para vocês uma correção calculada ali pelo sistema do Banco Central de quanto que equivaleria R$1 milhão lá atrás a valores de hoje, né? Mas é coisa aí de quase 7 vezes o valor de lá de trás, né? Hoje, para você ter o mesmo poder de compra de R$1 milhão nos anos 2000, você precisaria de em torno de R$8 milhões hoje. Esse aqui não é bem o tema do vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode abordar um pouquinho melhor esse tema em outros momentos futuros. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: todo mundo que começa a investir tem essa meta do primeiro milhão, só que o primeiro checkpoint, ou seja, a primeira meta intermediária, ela é os 100 mil reais. E por que é tão difícil chegar nos primeiros 100 mil? É porque no início da jornada, o valor que você aporta, ou seja, aquilo que você consegue guardar e acumular dos seus ganhos, do seu salário, ele é muito mais importante do que o rendimento dos seus investimentos. E principalmente porque no início da sua trajetória, ou seja, ali entre os seus 20 e os seus 30 anos, você ainda está começando sua carreira, está aprendendo a sua profissão e muito provavelmente você ainda não está no auge da sua carreira. E então, por você não estar no auge, ainda está se formando na faculdade, tem toda aquela construção da sua vida, da sua parte profissional, a sua renda ainda não é tão elevada também. E aí, por conta disso, você consegue aportar menos e aí se torna um negócio mais lento, né? Uma construção de patrimônio que acaba demorando um pouco mais para se concretizar. Então, esse período inicial de jornada, ele é o que a gente costuma chamar de rebentação. Para o pessoal que gosta de surf, aí vai entender bem essa analogia, né? Quando você está nadando contra a maré, né? As ondas vêm e te levam um pouco para trás, então essa rebentação ela é uma jornada mais tortuosa, ela é mais difícil, porque até você começar a colher os primeiros resultados, vai levar bastante tempo, você vai ser muito provado ao longo desse período. E dá só uma olhada nessa tabela que eu preparei aqui, pessoal. Se você fizer aportes mensais de R$100 por mês, com uma rentabilidade anual de 10% ao ano, ou seja, mais ou menos aí 0,8% por mês, para você chegar nos primeiros 100 mil, vai levar 23 anos. E é por isso que essa questão do aporte ela é tão importante. Porque olha só, se você conseguir aumentar o seu aporte mensal, se você conseguir fazer com que ele seja de R$200 por mês, esse tempo para chegar nos primeiros 100 mil vai reduzir para 16 anos e 11 meses. E aí, se você se esforçar mais e conseguir aportar um valor um pouco maior ainda, de R$500 por mês, vai levar 10 anos para você chegar no seu primeiro 100 mil. Se você conseguir aportar R$1.000 por mês, vai levar em torno de 6 anos para chegar nos primeiros 100 mil. E se você conseguir aportar R$5.000 por mês, aí vai levar menos de 2 anos para você chegar nos primeiros 100 mil. Então, olha como a capacidade de aporte mensal, ela é muito importante para você conseguir chegar nessa primeira meta. E para exemplificar esse negócio que eu estou falando de os aportes serem mais importantes do que a rentabilidade, dá uma olhada nessa outra tabela aqui. No seu primeiro mês de investimento, você vai ter aportado R$500 e no final desse período,
ele vai ter tido uma rentabilidade equivalente a quase R$ 4, R$ 3,98. Então, no mês seguinte, você vai estar começando o mês com um patrimônio de R$ 503,98. Aí você aporta mais R$ 500. Então, você começa aquele mês com R$ 1.003,98. Aí, durante esse mês, o seu patrimônio vai ter rendido R$ 8 e você fecha esse mês com R$ 1.015,97. E assim você vai indo, né? Até que no final de um ano, você vai ter juntado um patrimônio de R$ 6.590,50. Sendo que desse patrimônio, a rentabilidade equivale somente a R$ 590,50. Então leva um ano inteiro de investimentos para que a sua rentabilidade some o valor equivalente a um único aporte mensal. Só que aí, quando o tempo vai passando e você vai sobrevivendo nessa jornada, você vai se mantendo fiel ao seu objetivo, o tempo ele começa a cumprir o papel dele e começa a jogar junto contigo na formação do seu patrimônio. Então, quanto mais o tempo passa, maior vai ser esse efeito da rentabilidade sobre o crescimento do teu patrimônio. E aí, por que a tua vida muda quando você chega nos primeiros 100 mil? É porque quando chega nos primeiros 100 mil, é um ponto de virada, um ponto de inflexão, onde esse fenômeno dos juros, contando no crescimento do seu patrimônio, ele começa a ficar cada vez mais evidente. Ou seja, os juros compostos, eles começam a fazer cada vez mais diferença. Dá só uma olhada nessa outra tabela aqui que eu preparei para vocês. Considerando as mesmas premissas, tá? Aportes mensais de R$ 500 e rentabilidade anual de 10% ao ano, para você sair do R$ 0 de patrimônio até os R$ 100 mil, vai levar mais ou menos 121 meses, que equivale aí a 10 anos e um mês. Só que quando você chega nos primeiros 100 mil, para você sair dos 100 mil e chegar nos 200 mil, ou seja, ter um crescimento de patrimônio dos mesmos 100 mil reais, por causa desse efeito dos juros compostos, vai levar 61 meses para você acumular mais 100 mil de patrimônio. E perceba que cada vez mais que o tempo passa, vai ficando menor esse período para você sair dos 100 mil e chegar em mais 100 mil. Pegando um outro exemplo, quando você tiver com 900 mil reais até chegar no primeiro milhão, que também é um crescimento de 100 mil reais, vai levar somente 13 meses para você chegar nesse objetivo. Então é praticamente um ano para você sair dos 900 mil e chegar nos 100 mil com essa mesma rentabilidade e os mesmos aportes mensais. Então é por isso que os 100 mil eles são tão importantes. Ele é um ponto de virada em que os juros compostos passam a fazer cada vez mais efeito na acumulação do teu patrimônio. E aí aqui entra toda aquela questão, né, que o Einstein dizia, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? Quem entende ganha com ele e quem não entende perde com ele, porque vai acabar fazendo dívidas, né? Usando os juros compostos, na verdade, como um vilão, como um inimigo, que é o outro lado dessa moeda, né? Então, se você usa ele a seu favor na acumulação de patrimônio, ele vai acabar sendo o maior contribuidor do crescimento do seu patrimônio conforme o tempo vai passando. Inclusive, tem um dado muito legal que eu vou buscar colocar aqui na tela para vocês. A riqueza do Warren Buffett, ela veio majoritariamente depois que ele já tinha mais de 65 anos de idade. Então, ele levou praticamente a vida inteira para construir o patrimônio dele. Com 65 anos, ele já era muito rico, obviamente, mas ele cresceu no patrimônio dele muitos outros bilhões de dólares quando ele já tinha mais do que 65 anos de idade, porque esse é o efeito do tempo nos juros compostos. Vou colocar aqui na tela para vocês a fórmula dos juros compostos e aí vocês podem ver que o fator tempo ele é a variável exponencial na conta. Então, quanto mais o tempo passa, maior vai ser esse efeito dos juros compostos no teu patrimônio. E agora, pessoal, indo para a parte final, o que você precisa fazer para chegar nos primeiros 100 mil reais? A gente já fez aqui algumas contas, né? Só que é muito simplório eu simplesmente dizer para vocês que é só juntar 500 mil, esperar o tempo passar que você vai chegar nos 100 mil. Para você conseguir juntar esses 500 reais por mês, ou que seja menos, tá? Que seja 100 reais, que seja 200 reais, o importante é você começar, dar esse primeiro passo. E para você conseguir fazer sobrar esse dinheiro no mês a mês, você precisa ter um orçamento. E o que eu quero dizer com orçamento? Você precisa ter total controle de quanto você ganha e de quanto você gasta. E o seu estilo de vida, ele precisa ser compatível com o seu nível de renda. Você não pode ter um nível de renda e gastar tudo que você ganha. Você precisa se esforçar para que pelo menos um pouco todos os meses sobre do seu rendimento mensal. E eu também não estou dizendo que você tem que sair cortando os gastos, né? Não sair no final de semana, não ir no cinema, não levar sua namorada para jantar. Não é nada disso, tá? Você precisa ter um estilo de vida que seja compatível. E aí essas despesas, essas
coisas que te trazem bem-estar, as atividades de lazer, elas vão estar junto ali no seu orçamento, no seu planejamento mensal. E mais importante do que isso, pessoal, é importante você ser fiel a esse orçamento. Não adianta nada você ter um plano super bem estruturado ali na sua planilha de Excel, mas aí chega na vida real, você não executa nada disso e acaba sempre torrando todo o seu salário no mês. Então esse é o ponto principal, você precisa ter um orçamento e ser fiel a ele para que todos os meses você consiga guardar um pouco de dinheiro. E o segundo ponto para você conseguir chegar nos primeiros 100 mil é você ter foco em aumentar a sua renda. Se você ganha, por exemplo, 3 mil reais por mês, você pode pensar em alternativas para aumentar essa renda. E aí aqui vale tudo, tá? Vale você fazer uma renda extra com alguma atividade aí que você tenha qualificação, você pode dar aulas particulares, pode fazer bolo para vender na rua, pode pensar em alternativas aí que complementem a sua renda através de um ganho extra. E aqui também não precisa ser somente medidas de curto prazo, você também pode pensar em medidas de longo prazo. Ou seja, você pode se qualificar melhor para a sua profissão, aprender uma habilidade nova, e se for o caso, você pode até tentar negociar já com o seu chefe, ou pensar em alguma alternativa de emprego que te remunere melhor. Então aqui é aquela história de você investir em você mesmo, você se qualificar melhor, desenvolver habilidades que vão te diferenciar no seu mercado. Então tudo isso vai fazer com que a sua renda aumente. E se a sua renda aumentar, você vai conseguir guardar mais dinheiro, vai acelerar esse processo de construção de patrimônio. Ainda nessa parte aqui da renda extra, tem um vídeo que eu acho fantástico do canal do Primo Pobre, em que ele ensina mais de 50 formas de você fazer renda extra. Então eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesse vídeo aí e pense em alternativas que se adaptem à sua realidade. E por último, pessoal, para você conseguir chegar no seu primeiro 100 mil, você precisa investir melhor o seu dinheiro. A gente usou exemplos aqui de tempo que leva para você acumular patrimônio, considerando uma rentabilidade de 10% ao ano. Só que olha só o que acontece se você conseguir uma rentabilidade maior, de 12% ao ano, por exemplo. O tempo para você chegar nos 100 mil também vai se reduzir, porque a rentabilidade vai cumprir um papel mais relevante na acumulação desse patrimônio também. E se você conseguir melhores rentabilidades ainda, por exemplo, 15%, 16%, às vezes até 20% num ano de rentabilidade, esse processo também vai se acelerar. Mas aqui eu preciso fazer um adendo muito importante como consultor de investimentos para você não criar falsas expectativas, tá? E também não sair acreditando aí em promessas de ganhos fáceis. O mercado financeiro, ele vai te proporcionar rentabilidades muito boas, oportunidades aparecem a todo momento, só que você não pode acreditar que em todos os anos você vai conseguir um rendimento de 15% ao ano com facilidade. Na verdade, isso aí é muito pelo contrário, tá, pessoal? Conseguir rendimentos consistentes de 15% ao ano significa que você vai estar rendendo mais do que a carteira do próprio S&P 500 lá nos Estados Unidos, que anualmente rendeu em torno de 10% anualizado. Então, em alguns anos você vai conseguir essa rentabilidade, você pode se esforçar para conseguir isso, mas não deve imaginar que todos os anos você vai conseguir isso com tranquilidade, porque isso aí não é uma expectativa realista. E se você ficou até o final desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, pessoal. Também já deixa um comentário de quais conteúdos você quer ver eu falando por aqui. Pode ser de classe de ativos que você quer que eu aborde, a gente pode falar de cripto, de ações, de renda fixa. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre onde investir em 2025. Vou deixar aqui nos cards para você acompanhar, se você ainda não acompanhou. E, de novo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e me ajuda a chegar nos primeiros 500 inscritos aqui desse nosso projeto. Muito obrigado por assistir e até a próxima.